Bom, pessoal, então agora nós veremos as principais bacias hidrográficas do Brasil. Talvez só 2 países do mundo tenham uma hidrografia mais rica que a nossa. Talvez Canadá e Rússia. Com um detalhe, os rios de Canadá e Rússia são rios que congelam durante o ano. Como eu disse a você, nossos rios são perenes, sempre mantêm seu curso, não são intermitentes. Talvez com exceção de uma das regiões do Brasil, a região do sertão nordestino, onde os rios são intermitentes, isto é, secam durante um período do ano. Vem ver comigo aqui as 4 principais bacias hidrográficas do Brasil. A bacia amazônica, a bacia platina, na América do Sul é platina. No Brasil a gente divide a bacia platina em bacia do Rio Paraguai, bacia do Rio Paraná e bacia do Rio Uruguai. Além disso, essas 2 bacias, a bacia amazônica e a bacia platina, são bacias internacionais. Os rios não são rios genuinamente brasileiros, isto é, não tem sua foz e sua nascente em território brasileiro. Somente 2 das 4 bacias principais são genuinamente brasileiras. A bacia São Franciscana e a bacia do Tocantins-Araguaia. Vamos falar um pouquinho a respeito de cada uma das 4 principais bacias hidrográficas do Brasil? Vejam só, a bacia amazônica, ela não é só a maior bacia hidrográfica do Brasil, ela é a maior bacia hidrográfica do mundo. Ela responde por despejar no oceano quase 15% de toda a água doce que o oceano recebe no mundo, não é? Nós temos aqui, ó, Rio Negro, Solimões, você tem aqui o Rio Negro, o Rio Solimões, o Rio Japurá, Juruá, Rio Purus, Guaporé, Madeira, Tapajós, Xingu, Trombetas e Oriximiná, entre outros, não é? Essa bacia amazônica hoje, o que se discute atualmente é a questão da sua sustentabilidade em contrário à questão do desenvolvimentismo. Como assim? Explorar os recursos da bacia hidrográfica amazônica de forma racional, preservando-os para gerações futuras, ou investir na produção de energia de forma descabida para tentar fazer o país crescer economicamente. Essa é a discussão entre sustentabilidade e desenvolvimentismo. Há alguns anos atrás, acreditava-se que a bacia amazônica não fosse própria para a construção de usinas hidrelétricas. Graças à fracassada tentativa de uma das primeiras usinas hidrelétricas da região, a chamada usina de Balbina, próxima a Manaus. Quando Balbina foi construída, ela alagou uma área muito maior do que a que foi projetada e produziu muito menos energia do que se esperava, porque construíram Balbina muito próxima à região de planície, por onde corre a calha do rio Amazonas, não é? Hoje sabemos que não podemos construir usinas hidrelétricas em rios de planícies, e sim em rios de planalto. Temos 3 grandes usinas sendo construídas aqui na bacia amazônica. No Rio Madeira, as usinas de Jirau e Santo Antônio, no estado de Rondônia. Mas a mais polêmica de todas é a usina de Belo Monte, que será a 3ª maior usina hidrelétrica do mundo, não é? Essa usina Belo Monte, ela causa polêmica porque muitos entendem que ela causará um impacto ambiental sem precedentes. Só que ela vai funcionar apenas com 1/3 de sua capacidade. Para quê? Em função da sustentabilidade, não é? Então, essa é a grande questão da região da bacia hidrográfica amazônica. Sustentabilidade ou desenvolvimentismo? Mas temos aqui a bacia hidrográfica platina. É na bacia hidrográfica platina que nós temos o aquífero Guarani. Aquele aquífero que muitos entendem ser o maior reservatório de água doce do mundo. Porém, tem um problema. 70% do aquífero Guarani está em território brasileiro. Só que essa área é uma área onde se pratica uma agricultura intensiva. Então, o uso de agrotóxicos já pode ter comprometido esse aquífero. Isso é muito importante que você saiba. Agora, da bacia platina, merece destaque, não é? A bacia do Rio Paraná, onde estão 70% de nossas usinas hidrelétricas. Só no Rio Tietê eu tenho 5 grandes usinas hidrelétricas, mas na junção do Rio Iguaçu com o Rio Paraná, você tem a 2ª maior usina hidrelétrica do mundo, que é a usina de Itaipu, que é binacional, Brasil e Paraguai. Ela produz 14 milhões de megawatts de energia. É muita energia produzida, só superada pela usina de Três Gargantas na China, não é? A bacia São Franciscana, ela é usada tanto na produção de energia hidrelétrica, destaques para a usina de Paulo Afonso, para a usina de
Motoxó, para a usina de Xingó e para a famosa usina de Sobradinho, que quando foi construída submergiu 5 cidades: Sobradinho, Remanso, Centro Sé, Casa Nova e Pilão Arcado. Essa construção fez com que muitas pessoas tivessem que sair. Então, a construção da usina de Sobradinho gerou um forte impacto ambiental. Uma dupla da MPB, chamada Sai Guarabira, fez uma música em relação a isso. O nome da música, Sobradinho. O sertão vai virar mar, quem sabe um dia o mar também virá sertão, não é? Não podemos deixar de citar, não é? A bacia Tocantins-Araguaia, também genuinamente brasileira. E aqui destaque para a 5ª maior usina hidrelétrica do mundo, que é a usina de Tucuruí, no Rio Tocantins. Foi construída a usina de Tucuruí, no Rio Tocantins, para fornecer energia hidrelétrica, energia elétrica, né, para o projeto Grande Carajás, no sudeste do Pará. Portanto, o Brasil, ele aproveita muito bem o seu potencial hidrelétrico, mas não aproveita bem o seu potencial no que diz respeito a navegabilidade. Nós temos poucas hidrovias no Brasil, o que seria interessante. Hoje, uma das regiões, se não a região de maior produção agrícola do Brasil, é o Centro-Oeste, principalmente no que diz respeito à soja. Escoar a soja pelas hidrovias seria muito importante, porque isso iria baratear o preço final do produto, coisa que nós fazemos com o quê? Com o transporte rodoviário, encarecendo o preço final. É isso, senhores. Então, isso aqui, de maneira geral, é um pouquinho da hidrografia brasileira. É isso aí. A gente se vê. Tchau!